Você vai assistir a partir de agora o Bate-Papo com Notícia, programa do piauihoje.com e com YouTube. Olá, amigos do portal piauihoje.com. Estamos iniciando mais um bate-papo com notícia, o seu programa de todo final de tarde, no canal do portal piauihoje.com no YouTube. Eu e meu amigo Roberto John. Tudo bem, Roberto John? Tudo bom? O Roberto John esteve afastado no final de semana, Ano, viajou, ei, descansado. pouco. Roberto John, eu estava ontem, falando aqui em descansado, estava vendo ontem, parei em casa, que eu não sou muito, assistindo uma novela da Globo, ganha tal de Vale Tudo, certo? E me chamou a atenção o fato de uma moça lá chamada, um personagem chamado Maria de Fátima. Ela é uma moça que gosta do jeitinho, gosta da sonegação, gosta daquela coisa da facilidade, quanto mais fácil ganhar as coisas, melhor, né? Ou seja, é uma trambiqueira, na verdade, né? E lembra, se ela tivesse votado lá em 2022, Roberto, tu acha que ela teria votado em quem? É tipo das alpinistas social e dos alpinistas sociais, que acho que tem fama e todos eles foram para um rumo da direita, né? Terminaram votando no, Um no comportamento desse Bolsonaro. Um tipo, né? comportamento bem típico, né? E Maria de Fátima foi famosa lá na primeira versão, né? Que era a Glória Pires, né? É. Então agora E está aí a Regina naquela Duarte moça, a Regina Duarte era era a mãe. mãe. E agora retorna esse remake, né? Colocando. O Brasil está na hora de realmente Questionar essa de questão. questionar isso novamente. Eu acho que é um momento oportuno, diante de tudo que está acontecendo, do ponto de vista não só na política, como na economia, e nessas várias situações que nós estamos vivendo de mentiras, de fake news, de oportunismo, de aproveitamento de situações e tal. Eu acho que a Globo tem esse feeling, né? De vez em quando ela No, pega no, algum no, tema é, para no, jogar na mídia no núcleo artístico da tem Rede uma Globo, eles visão têm umas é sacadas muito. sutil e às vezes o núcleo político não percebe, né? É. Quando a coisa é uma crítica social muito forte a novela, né? Do ponto de vista desse tipo de comportamento. Lógico que se identifica com alguns setores, né? Sim, Mas também o efeito final é o contrário, né? A opinião pública vai identificando, né? Um tipo de quem, comportamento, vamos dizer, totalmente fora do que condiz a boa convivência, o respeito à honestidade, lisura e várias outras coisas. na verdade, a novela questiona mesmo Esses valores esses todos, né? valores e questiona principalmente: vale a pena ser sério, ser honesto no Brasil? Essa é a grande Essa pergunta, né? é a pergunta. Vale a pena ser honesto? Eu acho que vale, você. Eu acho que vale, porque no final das contas, geralmente, isso é histórico, né? Geralmente, quando a facilidade é muito grande, o momento da euforia é rápido também. Quando a coisa vem, há uma certa da lei do retorno, não tem jeito. E há uma decepção grande também. Decepção grande e a queda é feia. Então, É vale a pena. pouco tempo o voo, né? De gente desonesta. De honesta, pouco tempo. Não é. Aliás, muita gente explica isso, né? É que se tivesse todo mundo fosse ético, não Não precisava de precisava lei, de lei, não exatamente. é? Se todo mundo fosse honesto, não Não precisava precisava de lei. ter essa Da discussão, justiça, de todas né? essas coisas. Então, precisa ser ético e honesto. Isso também não é aquela coisa de o cara estar se orgulhando, porque Não, é não. uma obrigação, Obrigação, é uma questão de um comportamento não é? civilizatório, né? Cada dia melhorando, mas ainda continua. De vez em quando a gente tem umas ondas, né? E Desse tipo de comportamento. Geralmente, quem se comporta com certa atitude honesta é tido como fora do esquema, fora chamado de é, antipático, de antipático e chato. fora do esquema. Ele tem assim, tu É. como é que diz aquela história lá, Esse cara tu é é. conservador. Esse não, isso é uma bestada, É ele uma não quer. bestada, um pouco isso. Né? Não, o cara é. Aí, todo mundo roubando aí, esse abestado não está É roubando. muito doido. Eu passei por várias situações dessa em Brasília. A pessoa chegou e disse: vai pegar o telefone do Estado? Eu disse: mas que telefone? Levar para sua casa. Eu disse: mas por que eu vou levar? Mas tão simples, como se fosse uma coisa assim, natural, Normal já. normal. Eu não iria pagar o telefone do meu bolso, que era o meu telefone pessoal. Então, é uma coisa muito doida. Quer dizer, e as pessoas E relativizam, né, relativiza e diz assim: essas não, você tem o coisas, direito. Eu disse: não, eu não tenho o direito de fazer isso. pegar as coisas do Como Estado e levar para também casa.
como também eu tinha ajuda de custo para moradia, disse, compra o seu apartamento. Eu não vou comprar um apartamento com uma coisa que ajude de moradia, porque aí seria vamos dizer, um Mas, tipo de roubo, né? Um mas a tipo maioria que dos faz apartamentos em Brasília acontece sem nenhum normalmente problema, isso. sem nenhum problema. É muito doido isso. E Ba- geralmente as pessoas realmente dizem assim, você é muito besta. É, é, Mas eu prefiro ficar sendo besta do besta. que É fazer melhor. isso. Dorme tranquilo. É, Por falar em besta, a notícia nacional hoje que repercutiu bastante foi mais um ataque da família Bolsonaro ao STF. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos dizendo denunciar perseguição no Brasil, censura. Na verdade, é um crime de lesa pátria. Ele está conspirando contra o país lá fora. Mas hoje esse Eduardo Bolsonaro chamou em um vídeo na internet o ministro Alexandre de Moraes de psicopata. Disse que o Alexandre de Moraes é um psicopata porque não relaxou a prisão, né, do Daniel Silveira. Quer dizer, não deu aquele benefício da evolução de de regime, regime, está indo para a o tornozeleira, semiaberto. né? E semiaberto O e Daniel domiciliar. Silveira foi condenado a mais de 8 anos de prisão. E aí não foi o ministro Alexandre de Moraes sozinho que decidiu por ele ser mantido na Uhum. prisão, porque na vez anterior em que deram liberdade a ele, para ele usar a tornozeleira eletrônica, ele tirou a tornozeleira eletrônica e aí o relator do processo, que é um processo antigo, né, Uhum. de ataque ao STF, de atos antidemocráticos. Então, nesse processo, né, esse que hoje não é mais inquérito, já virou processo judiciário, tanto que ele está preso, Mas ele saiu para passar para o regime semiaberto e terminou tirando a tornozeleira eletrônica. Aí o relator do processo, que é o ministro Alexandre de Moraes, mandou ele voltar para a prisão. E agora a decisão de manter ele em regime fechado foi não só do ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é só o relator do processo, porque todos esses processos foram sorteados e caíram na mão do Alexandre de Moraes. Poderia ter caído na do Fux, na do ministro Barroso, né? Mas caiu na mão do Alexandre de Moraes e os ministros que votaram favoráveis à manutenção da prisão em regime fechado do Daniel Silveira foram os ministros Flávio Dino, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Cristiano Zanini e Gilmar Mendes e Luiz Fux. Então, eles seguiram o parecer do relator, o voto do relator, ministro Alexandre e de aí, Moraes, naturalmente, divergiram. divergindo da vontade do que quer a família Bolsonaro. Mas Porque, divergiram também da questão, dentro da lógica do Bolsonaro, o Mendonça e o nosso Nuno Marques. pois é. Muito estranho, né? Né? Estranho não, é É previsível e é previsível, né? previsível, né? Previsível. Então, só Nunes Marques e o André Mendonça, né? Mendonça, que votaram pela soltura, né? O interessante é que esse comportamento, ele Agora, gera. Roberto, esse comportamento, além de ser uma luta contra o STF, chamar o cara de psicopata é fora do normal, né? Mas não é só isso, porque você destitui a justiça e o que ela tem de punição para quem comete crime. O tal do Daniel aqui, cometeu vários crimes, né? Daniel Daniel Silveira era. Silveira, ele violou várias vezes as medidas cautelares, ele tirou a tornozeleira eletrônica, voltou a usar as redes sociais, que estava proibido. Então, o que quer o Eduardo Bolsonaro? Passar a mão em quem é um criminoso que repete um crime, que continua fazendo e agredindo e ameaçando a justiça, o sistema de justiça nacional. Parece que a justiça Então, não fez ele aprender nada. não aprendeu nada. Agora, é uma questão muito, muito doida, porque quando você diz assim, vai arder no inferno, Alexandre de Moraes, se você pensar as atitudes do bolsonarismo, aí você vai ver quem é que vai arder no inferno, né? É, Porque são atitudes muito fora do, né? A pessoa que pede, no momento de uma Covid, fica imitando a pessoa doente, morrendo, o morrendo com que falta de ar. significa isso? Isso é desumano. Muito desumano. Então, isso são retóricas, né, que ficam fazendo dentro desse jogo. Na verdade, Eu eles acho querem fragilizar o fragilizar a STF, justiça o Poder e, Judiciário, para continuar a impunidade. na verdade, vai perder. Tem jeito.
Porque as instituições Nós mostraram consolidamos que as estão nossas, fortes. nossas instituições estão consolidadas. Eu acho que esse momento que o Brasil, essa quadrilha de 5 anos para cá, mostrou exatamente isso, de uma solidez, né? E de decisões. Inclusive, a Lava Jato ela foi, como é que eu posso dizer, pedagógica com relação a isso. Dos erros, das incriminações que Os ainda foram exageros dele exageros terminaram dele. servindo de lição. Agora estão levando tudo com muita seriedade, as provas estão muito bem fundamentadas para evitar que ocorra aquele tipo de coisa. E, além da comoção social, isso leva a um amadurecimento, inclusive, da justiça brasileira, reconhecido, inclusive, fora de outros países, né? A justiça brasileira sendo reconhecida, que antes era muito ruim a imagem da justiça brasileira no mundo. É, Pela condescendência, por várias outras Roberto, coisas eu, que eu, nós eu sou da seguinte opinião: se alguém cometeu crime, que seja punido, né? não importa quem. Se os golpistas, né? Os golpistas têm que ser punidos, tem, porque isso é imperativo para o Brasil, né? Se os caras que tentaram golpe de Estado não foram punidos, com rigor da lei, diga-se aqui, né? Não pode Você ser vê que fora da lei, tem eles que são. obedecer à lei. Há tanta incompreensão que ele pega um voto de um relator e confunde com o voto da maioria. É É, muita loucura, porque ele foca só no Alexandre de Moraes quando sabe que a decisão foi coletiva. mas é porque ele acha que o STF podia ser fechado com um cabo e um soldado. Eles não têm o menor Respeito, né, respeito pela justiça às brasileira, por isso estão instituições. fugidos lá nos Estados Unidos. E Então, ele não vai ficar impune lá não, nos Estados Unidos. Pelo que a gente não, está sabendo, não vai. o governo Donald Trump não vai se intrometer na Vai soberania não. do Brasil para defender uma família brasileira que está E, sendo acusada pela justiça. e principalmente depois de elogiar a urna eletrônica. O sistema eleitoral brasileiro, os Estados Unidos, o governo Que vai aplicar lá. o governo do presidente Donald Trump disse que o sistema eleitoral do Brasil Um dos é mais exemplar, seguros, exemplar. é seguro e exemplar e que vai adotar lá nos Estados Unidos. Aí. Portanto, assim, as pessoas que participaram da tentativa de golpe de Estado precisam ser punidos e com rigor da lei, obedecendo o devido processo legal, o direito de Direito ao defesa, contraditório, tudo isso certo? como Mas eles precisam ser punidos, porque se isso não acontecer, nós vamos ter o Brasil problema grave. viverá eternamente sob ameaça de golpe, né? Viverá muito tempo, todo tempo, tendo ameaça de golpe. Se tiver um grupo mais inteligente do que o bolsonarismo, É. dá um golpe de Estado. Pois é, então o Brasil não pode viver eternamente sobre ameaça de Exato. golpe, de intervenção militar, de ditadura. Então a impunidade vai dar coragem para que outros golpistas, inclusive da caserna, Aventurem. se aventurem novamente. Então precisa a punição. Por isso que é importante a prisão dos generais, para aprender que não está assim também de que porque tem farda pode fazer o que quiser. Pois é, então Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, atacando aí o judiciário, como eles têm feito nos últimos 4 anos, né? Não é só agora. Ele tem feito há 4 anos, né? Ele está tratando aqui, Roberto, só para a gente fechar essa questão, o que o Eduardo Bolsonaro chamou Alexandre de Moraes de psicopata. Porque o Alexandre de Moraes deu um voto lá, dizendo que não vai botar mais o Daniel Silveira em regime semiaberto. E por quê? Ele violou todas as condições. O Daniel Silveira foi condenado por atos antidemocráticos e ameaças e ataques sistemáticas aos ministros do STF e ao STF. Silveira teve sua prisão decretada após reiteradas violações de medidas cautelares, incluindo o uso indevido de redes sociais para atacar instituições democráticas. Portanto, o Eduardo Bananinha, como é chamado aí, o deputado Eduardo Bolsonaro, não tem motivo nem razão para chamar o Alexandre de Moraes de louco. Apenas o discurso de ódio é que faz com que eles pensem dessa forma. Antes do Roberto comentar. Nós estamos apresentando o programa Bate-Papo com Notícia. Vou pedir aqui aos nossos internautas que nos ajudem a fazer o nosso trabalho. Curtam os nossos vídeos, compartilhem o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e acione o sininho aí embaixo para ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho. Tá certo? Roberto John, uma notícia agora aqui do Dia da Mentira. Hoje, né? O Dia da Mentira, dia 1º de abril, chamado Dia da Mentira. Tem explicações diversas para ser chamado Dia da Mentira.
Mas uma notícia em especial chamou a atenção hoje em vários portais nacionais. É uma notícia que diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro mentiu. Olha aí, Roberto, tem inclusive o número exato. Diz que o Bolsonaro mentiu 6.676 vezes durante os 4 anos em que ele permaneceu na presidência da República. O número exato aí, 6.676 mentiras. Isso é um dado, essa matéria, uma matéria postada em nível nacional, né, por vários sites, um deles o Antropofagista, né, ele revela que esse trabalho, esses números foram levantados pela agência de checagem, uma agência chamada Aos Fatos. Essa agência checa o número de vezes em que as informações, Autoridade, né? em que as autoridades falam, e quando elas falam a verdade, falam mentira, então eles separam, né? Então, vou ler aqui o que diz a matéria. O ex-presidente Jair Bolsonaro mentiu 6.776 vezes durante o seu governo. Isso aqui aponta um levantamento feito pela agência de checagem Aos Fatos. O número representa uma média de 4,58 mentiras por dia ao longo do seu mandato, que foi de janeiro de 2019 até dezembro de 2022. Era mentira de... Passava de mentira, né? Passava de mentira. Mas era muito claro, toda a fala dele tinha uma mentira, porque ele é muito desinformado, na verdade. Então, ele chutava coisa que não tinha nada a ver com a realidade. Ele mentia porque não tinha informação. Não tinha informação. Na verdade, ele é tido como uma pessoa muito avessa ao conhecimento, né? Isso é muito comum. Esse é fato no Brasil. Né? Mas o cara não tem conhecimento, ele inventa. Ele inventa e termina mentindo, né? Porque ele diz coisas que não tem nada a ver com a realidade. O mais grave aqui, Brandão, é que a maior mentira foi exatamente no período mais crucial e mais grave do Brasil, que foi o tempo da Covid. A Covid-19. Ele mentiu, nesse período, com aquelas loucuras dele, mais de 2.511 vezes com relação à Covid. A pandemia. Seja negando a pandemia, seja a questão da vacina, seja dizendo que vai virar jacaré quem tomar, seja não sei o que. Então, quando você vê todas as falas dele naquele momento, isso no próprio Palácio do Alvorada. Usando rede nacional. Rede nacional, uma coisa aquele cercadinho que ele ficava lá falando com os apoiadores dele. Se você pensar em termos de estadista, ou de qualquer presidente da República, de qualquer país, uma atitude dessa, um comportamento desse é muito, muito negativo do ponto de vista da própria política, da civilidade e do respeito que um presidente deve ter pela sua nação e pela verdade. Essa é a grande questão. Admiro o fato de ter gente ainda que ainda Então, é muito sério. Você vê que na apaixonado pelo Bolsonaro. Foram, vamos dizer, representando 37,61% das checagens enganosas. 37% das mentiras faladas no período da pandemia. Foram sobre a pandemia da Covid-19, na qual morreram mais de 700 mil brasileiros. E houve uma CPI da Covid que prova, que os dados mostram que houve negligência proposital para a compra das vacinas, o que atrasou a chegada das vacinas ao Brasil e, portanto, aumentou o número de pessoas doentes. O mais grave ali, Branda, é que geralmente um presidente, um chefe, um governador, um prefeito, ele é tido como uma pessoa que foi eleito pela maioria e é tido como uma pessoa que tem a obrigação de dizer a verdade. Se um presidente começa a dizer aquele tipo de coisa, há um nível de desinformação enorme. Você vê que a consequência com relação às vacinas, o Brasil é o campeão mundial de vacinação em todas as áreas da vacinação infantil, a todas as outras vacinas. Sarampo, a poliomielite. E hoje nós estamos no ranking lá embaixo, por conta dessa coisa que pegou muita gente, começou a acreditar que tinha no presidente da República uma pessoa que negava. Isso é muito grave. Isso é muito grave a nível do negacionismo. Então, é uma questão de uma situação de mentira, de desinformação, porque ele realmente não tinha conhecimento, e você pega os ministros também, que seguiu o mesmo... E repercutem, né? Compartilham esse tipo de informação errada. Foi um momento muito ruim para a sociedade brasileira e para o Brasil.
Essa luta do negacionismo contra as vacinas no Brasil está tendo Consequências consequências agora. agora, O né? sarampo voltou a aparecer no Voltou, Brasil, né? estava erradicado, né? Erradicado, Então, voltou a aparecer sarampo e outras doenças. aquela noção anti-ciência também foi muito grave, que levou ao desrespeito dos cientistas, a negar todas as questões da evidência científica já comprovada no mundo todo, Demitiu o cara lá do INPE, demitiu né? do IPE, então é uma coisa muito, É o cara muito que ruim, fazia as pesquisas sobre muito a ruim. queimada na Amazônia, né? Aí o cara disse que não, está tendo a queimada exagerada. Ele disse, não, é mentira, Mentira, porque lá na exatamente. Amazônia não pega Não fogo pega porque é fogo. úmido. A Olha, ignorância é muito grande. olha como é Porque o a outra conhecimento coisa desse grave cidadão. aqui na economia, que ele cita aqui, o fato das mentiras, foi 1.212 declarações falsas sobre o tema da economia, falando sobre inflação, tudo errado, sobre a questão do desempenho da economia, do emprego, do desemprego, um conjunto de situações que ele levou a uma situação grave no país. A pesquisa aqui sobre as mentiras do Bolsonaro pega, inclusive, a história dele do Pix, né? Uhum. Que ele disse que tinha criado o E Pix. Na não foi, verdade, foi o Banco Central que criou o Pix na gestão do Michel Temer. E ele se foi. Se apropriou apropriou como dessa sendo dele. informação, dizendo que era dele e, portanto, foi checado como mentira. Mas, para completar esse assunto, Roberto, em respeito ao dia da mentira, né? Podemos dizer assim, o dia da mentira, né? O levantamento lá que nós estamos nos referindo aqui, da Ele segue um agência órgão. Os Fatos, então ele mostram que Bolsonaro mentiu sobre a economia, sobre a pandemia, sobre o processo eleitoral e as urnas eletrônicas e sobre meio ambiente. Então ele mentiu praticamente em todas as áreas que ele Ele se podia, meteu. se meteu. Né? Muito por desconhecimento mesmo, há uma certa, ele tem uma ignorância muito mais estrutural, o Bolsonaro. Não só porque foi da caserna, é o limite que ele tem, É, o limite de Roberto, o compreender. advogado Cacai, Antônio de Almeida Castro, né? Antônio Carlos de Almeida Castro, diz que o Bolsonaro é um indigente intelectual. Você Exatamente, concorda? eu concordo, é exatamente O isso. termo correto, é isso? O termo correto é isso. É um indigente intelectual. Então, mesmo que você queira ensinar as coisas a ele, não consegue Não consegue, aprender. Ele, não ele consegue. tem um poder de cognição. Quando sai alguma coisazinha com mais racionalidade, está escrito. Quando ele fala alguma coisa mais Senão, racional, porque está escrito. Pois bem. Pois bem, nós estamos no programa Bate-Papo com Notícias. Vamos aqui falar agora, Roberto João, de um caso que está chamando a atenção hoje, no portal Piauí Hoje está publicado. Aliás, o que a gente falou aqui, o que a gente discutiu aqui, são matérias publicadas no portal piauihoje.com. Acesse e veja como estão as informações no portal que conecta você ao mundo. Agora à tarde, Roberto João, a polícia esteve hoje, né? Eu soube agora à tarde, a polícia esteve hoje na Universidade Federal do Piauí, uma estudante de jornalismo da UFP, né, da Universidade Federal do Piauí, denunciou ter sido vítima de assédio sexual no corredor de acesso às salas de aulas do Centro de Ciências Humanas e Letras, conhecido como CCHL, que você conhece bem lá, você deu aula eu dei naquela aula área, lá. né? A jovem, identificada pelas iniciais ALSM, tem 19 anos e seria filha de um médico. Ela denunciou esse caso e, nesta terça-feira, o pai da vítima foi à universidade para exigir providências. A polícia foi acionada e, junto com a segurança, o pessoal lá da segurança da UF, localizou o O suspeito. suspeito. Mas ele não ficou detido porque teria apresentado um atestado médico dizendo ser portador de esquizofrenia. Ele é aluno ou é professor? O que Ele que ele também é? seria Servidor. aluno. Aluno, né? Aluno seria calouro e, portanto, não terminou não sendo preso. É meio estranho aí, porque a universidade sempre teve vários vigilantes, né, nos corredores. E agora, outro dia eu fui lá, eu senti muita falta disso, Você né? conhece bem, Roberto João, você Conheço foi bem, fui professor lá professor e 30 geralmente anos, tinha muitos vigilantes em todos os corredores, servidores servidores terceirizados. terceirizados, e parece que houve uma queda muito grande no número, né? E ia acontecer durante o dia, né? Isso aí, Aconteceu sexta-feira, sexta-feira sexta-feira, 7h30 da manhã. da manhã. É muito grave, né? Porque a universidade é um espaço exatamente de refutar esse tipo de coisa, de um ambiente saudável, de tudo, e não de violência, e Roberto, principalmente da questão do crime sexual.
Eu queria registrar aqui que esse histórico de assédio na É UFP, muito esse não é um caso isolado. A UFP tem registrado crescentes denúncias de assédio estupro, sexual, inclusive, né? estupro, inclusive teve um assassinato de uma estudante numa festa dentro da universidade, além de também de assédio moral e outras formas de violência. Assédio moral, inclusive, de professores Uhum. contra alunos. E os alunos e pessoas da administração que não são professores não denunciam com medo de retaliações. Isso é muito grave para Muito uma grave. Eu acho que instituição. a nossa reitora deve tomar uma providência, se pronunciar, inclusive, e quais as providências que tem que tomar, não só por um caso isolado, mas pelo esse conjunto histórico que vem há 2, 3 anos acontecendo, em alguma coisa que é muito mais profunda do que apenas um caso isolado, né? Então é preciso ter uma providência mais, vamos dizer, estrutural dentro da universidade para evitar esse tipo de crime, né? Roberto, eu queria informar aos nossos internautas que nós entramos, a reportagem do Portal Piauí hoje entrou em contato com a assessoria da Universidade Federal do Piauí, mas a UFP ainda não se pronunciou oficialmente sobre esse caso, esse mais recente caso. Portanto, fica aqui o nosso alerta para que sejam tomadas as devidas providências para que isso não ocorra mais. Nós estamos encerrando mais um bate-papo com notícias, voltaremos amanhã.